Quando eu falo de Che Guevara, que eu acho que todo adolescente normal era fã do Che na minha época, e todo homem depois dos 30 normal, que estuda, que continua estudando, passa a abominar Che Guevara e a Revolução Castrista de Cuba, depois de se inteirar de verdade dos fatos dessa Revolução Cubana. Che Guevara, eu disse que é um assassino cruel, apesar de ter sido um revolucionário messiânico para muitos na minha adolescência e na juventude de muitos até hoje. E vem você e fala assim, opa, era uma guerra, ele não era assassino, era uma guerra. Agora você nos dá uma novidade. Por favor, nos diga uma coisa que ninguém sabe, qual que era a guerra que havia em Cuba. Não havia guerra nenhuma, meu filho. Fidel, Che, Camilo Cienfuegos, Raul Castro tomaram Havana em um dia. Tomaram Havana como quando todo o povo cubano já estava do lado deles, que desciam da Serra Maestra, quando o exército já estava do lado deles, quando a opinião pública já estava do lado deles e quando os Estados Unidos já estavam do lado deles. Os Estados Unidos vai brigar com Cuba depois, quando Cuba estatiza as propriedades das empresas e cidadãos norte-americanos naquela ilha-país. Naquela ilha-estado. Mas a humanidade inteira aplaudindo Fidel, aplaudindo Che, que botaram para correr Fulgêncio Batista. Peraí, não tinha guerra nenhuma. Che Guevara mandou matar opositor político do regime. Isso, Pedro, quem nos diz, quem nos fala é o próprio Che. E dá um Google, um discurso dele na Assembleia da ONU. O discurso dele na Assembleia da ONU, ele fala, matamos, executamos e seguiremos executando. Da autobiografia dele, em livros autobiográficos dele, ele se vangloria de executar opositor político. Então, pelo amor de Deus, veja em quem vocês acreditam. O próprio comunismo, o próprio PT. Você sabe, por exemplo, é o que eu estou falando, vocês estudam os livros errados. Você sabe, por exemplo, quem que é o ídolo do Lula? Quem que o Lula adora na história? É uma entrevista que ele deu para Playboy de 1977. Revista Playboy, nem existe mais. 1977. Dá um Google. Ele era fã, deve ser até hoje, mas não fala mais porque é gafe. Ele era fã de Hitler. Declaradamente, entrevista do Lula, então líder sindical, Playboy de 1977. Portanto, aprenda você, Pedro, aprendam vocês internautas. Toda ideologia é uma distorção da realidade. Todas são ruins, mas algumas são piores, decididamente piores que outras, né? E são as totalitárias, são as piores. Aliás, curiosamente, as pessoas aliam a ideia de democracia à esquerda. Eu não entendi ainda por quê. Quando matematicamente, histórica e estatisticamente está comprovado que 90% dos regimes totalitários, sanguinários, ditatoriais do mundo foram regimes dominados, criados, cultivados e mantidos pelos setores progressistas e de esquerda revolucionária, governos nacionalistas de forte tendência populista, de ascensão social do proletariado. 90% setores de esquerda que fomentaram, criaram e mantiveram regimes ditatoriais no mundo. Então eu não sei por que se ali até hoje, no ideário coletivo, do imaginário coletivo, é a ideia de que ditadura é direita, direita é contra pobre, esquerda é bonzinho, esquerda é democrático, esquerda é a favor de pobre. Vamos parar com essas dicotomias absurdas. Vamos estudar mais. A gente está precisando estudar mais, gente.